Estou iniciando a gravação. Cauê, quando você quiser, está contigo, Cauê. Obrigado. Dá para ouvir, Otávio? Estamos ouvindo, sim. Tá bom. Então, boa noite para todos. Feliz Natal para todos. Vamos começar com uma oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, santificado, bendito seja o nome do Senhor, Pai. Agradeço por mais um dia, agradeço por mais uma semana que está se encerrando, agradeço mais uma vez pela comunhão com os irmãos aqui. Obrigado pela nossa saúde, por estarmos aqui reunidos para te adorar e aprender mais a tua palavra, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, esteja com todos os pedidos de orações, todos os irmãos que passam dificuldade, esteja conosco, com a nossa família. É no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que eu peço, oro e agradeço. Amém. Amém. Cantemos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado. Tu és oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida, me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou. Tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Se Jesus te disse amigo, deixa tudo e vem comigo. Toma Cristo com mãos limpas e nele vai, Eu te levo, disse o amigo, a um lugar, a um reino comigo, onde tudo é mais alegre e mais feliz. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, por onde for. Tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, tomado pela mão de Jesus eu vou, em seu amor. Amém. Amém. Vamos ter a mensagem. Estão me ouvindo? Tudo Sim, bem, Otávio? Sim, sim, ok, estamos tá ouvindo. bom então. Boa noite, irmãos e irmãs. Tão gostoso a gente estar reunido, né? Nesse dia 25. É um dia em que nós celebramos, né, a humanidade, né, o mundo cristão celebra o nascimento de Jesus Cristo. Nós nem sabemos se foi exatamente nesse dia ou nessa época do ano, mas é interessante como nós temos essa data marcada e é algo que a gente precisa pensar, né, sempre, né? Nós pensarmos no nascimento de Jesus, mas não somente como aquele bebê que estava ali na manjedoura, entre poucas pessoas, né? Pai, a mãe
e aqueles magos do Oriente que vieram, alguns pastores, alguns animais. Eu acho até que algumas pessoas, esses dias, né, por conta da quarentena, por conta do isolamento, nós estamos celebrando esse Natal dessa forma, né, comemorando com poucas pessoas dentro da nossa casa, né, até mesmo com animais, né, nossos bichinhos de estimação, e uma noite estrelada. Então, assim, que a gente possa lembrar dessa simplicidade, de que realmente o Natal é algo simples. Jesus era simples e ele veio de uma maneira simples, pobre, e veio para ser o resgatador de toda a humanidade. Vamos orar então e vamos começar o nosso estudo. Jesus, Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Pai, porque estamos reunidos ainda aqui através da internet, através dessa ligação online. Nós queremos, ó Senhor, participar juntos dessa devoção. Queremos estar ao teu lado, ó Senhor Deus, buscar, ó Pai, fazer a tua vontade, fazer com que realmente o seu nome seja pregado, seja engrandecido, seja conhecido por todos, não somente através de uma data próxima do dia 25, no final do ano, mas todos os dias, que nós possamos ter Jesus em nossos corações, o menino que nasceu, o bebê, o vencedor, o Rei Jesus, mas aquele também que sofreu na cruz pelos nossos pecados. Que nós possamos celebrar Jesus em todas as suas etapas da sua vida, mas celebrá-lo como o Senhor de nossas vidas. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu fiz essa breve introdução a respeito do Natal, mas eu queria falar sobre algo que tem a ver com o nascimento de Jesus, mas de uma forma assim, a humildade e a forma pobre como ele nasceu. Se existe alguma coisa dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, que trouxe igualdade e proteção a direitos civis hoje em dia, começou isso no Antigo Testamento. E onde que começou isso? Quando no Antigo Testamento você vê a palavra de Deus falando sobre a proteção aos órfãos, às viúvas, ao estrangeiro, você vê que realmente assim a Bíblia ela era já assim de um avanço, de uma propriedade muito grande, porque cuidava justamente daqueles que são indefesos, daqueles que não tinham posses e que precisavam de proteção. Então, se hoje em dia você vê organizações, ONGs, assistentes sociais, pessoas cuidando dessas pessoas que não têm proteção, que são pobres, desamparados, no tempo de Jesus e nos tempos do Antigo Testamento, isso era mais raro. E a Bíblia ela foi realmente muito certeira, porque cuidou justamente dessas pessoas, desses que não tinham condições, desses que eram desprotegidos. Assim, por exemplo, em Jeremias capítulo 22, versículo 3, a palavra diz o seguinte: assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça e livrem o oprimido das mãos do opressor. Não oprimam nem maltratem o estrangeiro, nem o órfão, nem a viúva. Não derramem sangue inocente nesse lugar. Então você já vê que existe uma proteção, né, em especial às viúvas. Olha o que diz Deuteronômio 27:19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá, amém. Então, nós vemos assim aquela situação de pessoas, sempre ligamos a viúva a uma situação de ser mais fraca, de ser indefesa, de ser aquela que não tem condições e não tem posses. Se hoje em dia as viúvas, né, os viúvos, as pessoas de idade mais avançada sobrevivem com aquele pouco, às vezes da aposentadoria, ou às vezes nem isso, e a gente viu hoje, durante esse ano de 2020, muita gente de idade que não tinha sustento e precisou daquele auxílio emergencial. O que dirá nos tempos de Jesus? O que dirá nos tempos anteriores ainda, no Antigo Testamento? Então, o povo de Deus já estava
provendo condições para que houvesse uma proteção, para que houvesse uma verdadeira rede de proteção para as viúvas, para os órfãos, para os desamparados. E essas pessoas consideradas fracas, elas eram, pelo povo, ou pelas pessoas de uma maneira geral, e até mesmo hoje, como aqueles que não têm valor. Nós não valorizamos tanto mais o idoso, nós não valorizamos tanto mais a opinião das pessoas mais velhas. Mas Jesus usou dois grandes exemplos, um em relação à oferta, outro em relação à oração, usando a pessoa da viúva. Uma pessoa fraca, uma pessoa sem posses, uma pessoa sem condições. Então, a gente já via isso em Marcos capítulo 12, né? Então, dizia o seguinte: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro, muitos ricos depositavam grandes quantias. Nós conhecemos bem essa passagem. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade vos digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os outros ofertantes, porque todos aqueles deram daquilo que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Jesus pegou uma pessoa fraca, uma pessoa que não era poderosa, não era um rei, não era um sábio, não era um religioso, era uma pessoa que tinha poucas posses, até nenhuma posse, porque ela só tinha 2 moedinhas, e aí mostrou o maior exemplo de oferta. Através da fraqueza, Jesus mostrou fortaleza. Em Lucas capítulo 18, também a gente vê um exemplo de como orar. Ele conta aquela parábola do juiz iníquo e diz assim, da seguinte forma, Lucas 18, de 2 a 7. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela cidade uma viúva que sempre procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Jesus não usou o exemplo de um fariseu orando, aqui nesse caso como um bom exemplo. Jesus não usou o exemplo de um líder religioso, de um sacerdote. Jesus usou o exemplo de uma pessoa fraca, de uma viúva, alguém que não tinha nenhum valor em relação à sociedade da época. E até hoje em dia também, talvez a gente colocasse essa mesma situação, ela não tendo nenhum valor. É interessante como a gente vê que Jesus ele utiliza, mais uma vez, uma viúva para mostrar um exemplo de fortaleza, um exemplo de poder, um exemplo de como a gente deve orar, como a gente deve ofertar, como a gente deve agir. Ele não está usando exemplos de pessoas maravilhosas, de pessoas poderosas, de pessoas que têm muito dinheiro. Ele está usando as pessoas mais fracas, as pessoas mais humildes, as pessoas que não têm posses, as pessoas que não têm quase sustento. Provérbios 15, 25 diz o seguinte: o Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. Eu fico pensando aqui, qual seria essa herança da viúva? A viúva não tinha quase nada, dependia, como diz a lei do Antigo Testamento, dependia do auxílio das outras pessoas, da comunidade dos israelitas. E qual seria essa herança da viúva? É a herança de fé, é a herança de perseverança, é a herança de estar buscando constantemente a Deus. Então, o Senhor não quer saber dos orgulhosos, mas preserva essa herança da viúva. E por conta disso, a gente precisa pensar, e agora eu gostaria que nós lêssemos, se você pode abrir a sua Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 31. Agora sim, vou dar um tempinho para vocês procurarem a passagem. 1 Coríntios,
capítulo 1, de 26 a 31. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Jesus não teve nobre nascimento. Nasceu numa manjedoura, ao lado apenas do pai e da mãe, de alguns pastores, alguns animais, não recebeu muitos presentes. Ele não teve nobre nascimento, mas ele veio para escandalizar e envergonhar os sábios desse mundo. Da mesma maneira, o exemplo que ele dá da viúva é justamente isso. Deus escolhe as coisas humildes, Deus escolhe as desprezadas e aquelas que não são, que não têm nem nome. A gente não sabe o nome dessas viúvas que Jesus conta essa história, mas Deus sabe. Jesus não fala o nome daquela que depositou 2 moedas, Jesus não fala o nome daquela que foi pedir a ajuda ao juiz, Jesus não fala o nome daquela, a Bíblia não fala, aliás, o nome daquela viúva que foi conversar com Elias, e Elias ressuscitou depois o filho daquela viúva de Sarepta. Então, não tem nome. São pessoas que não são pessoas que não aparecem na Bíblia com nome, mas Deus sabe o nome e Deus conhece. Deus sabe e Deus conhece. Não existe valor nenhum em sermos poderosos, em sermos ricos, em querermos ser grandiosos, porque Zacarias, em Zacarias capítulo 4, versículo 6, tem um cântico até que a gente canta, que diz o seguinte: não por força, nem por violência, mas pelo teu espírito. E é dessa maneira que eu imagino. Não é por força, não é com o poder humano, o poder dos governos, dos países, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. É na mansidão do Espírito de Deus. É no silêncio da oração. É quando você dá a sua oferta sem ninguém ver. É quando você não tem condição nenhuma mais e você oferta e você se dá, você se doa. Por quê? Porque eu sei que Deus vai me valer. Porque eu sei que Deus vai cuidar de mim. Porque eu sei que Deus está do meu lado, está cuidando de mim. É o que diz aquele outro cântico: humilhai-vos diante de Deus e ele vos exaltará. Então, que o exemplo, que a imagem que o mundo tem hoje do presépio, de Jesus, aquele bebê pobre, nascido em berço humilde, que possa ser também o olhar que nós tenhamos em relação a ele, que tão pobre, tão humilde, de repente ele, na visão de Apocalipse, como nas aulas que o nosso irmão Valdir dá, é um Jesus vitorioso, é um Jesus de poder, é um Jesus que veio vencer e vencer. Então, que Deus nos abençoe e que nós possamos aprender, que nós possamos crescer com esse, espiritualmente, crescer em amadurecimento, nesse mesmo espírito de mansidão, de humildade, sem orgulho, sem imposição, mas agir como Jesus queria que nós agíssemos, dando exemplo dessas viúvas. Que Deus nos abençoe.
Sua vida mais clara se levantará quando Cristo Jesus voltar. Ainda que haja trevas, será como amanhã, será como amanhecer. Ruas de ouro e cristal, nossos pés vão pisar, e o rosto de Cristo Jesus vou contemplar. Ainda que haja trevas, será como amanhã, será como amanhecer. Ruas de ouro e cristal, nossos pés vão pisar, e o rosto de Cristo Jesus vou contemplar. Ainda que haja trevas, será como amanhã, será como amanhecer, será como amanhecer. Diante do seu trono me levanto para adorar, mas me prostro de joelhos e me ponho a clamar. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Eu sinto seu abraço e uma cura me envolver. Seu Espírito preenche o vazio do meu viver. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Incendeia minha alma, faça o fogo brilhar, purifique o meu ser e acenda o meu querer. Amém. Oramos. Nosso Deus, Pai eterno, damos muitas graças ao Pai pela sua misericórdia, pela sua bondade, por tudo que o Senhor tem posto nas nossas vidas, tem nos preservado, tem nos abençoado, e agradecemos, Pai, por essa palavra de hoje, que nos estimula a buscarmos as coisas certas com humildade, sem arrogância, que nós possamos, Pai, cada vez mais ter um olhar para as pessoas vulneráveis, primeiramente no corpo de Cristo, na igreja, mas estendendo esse olhar para o mundo inteiro. Pedimos, Pai, o Senhor abençoe o Jô, a vida dele,
os projetos de vida que ele tem e que ele continue sempre sendo fiel e trazendo a sua palavra poderosa para nossas vidas. Oramos, Pai, pelos irmãos que estão adoecidos, que têm apresentado os seus pedidos de oração, como, por exemplo, o Amauri, o Marcos, a Nildes, enfim, Pai, todos esses irmãos que têm passado por momentos difíceis diante dessa pandemia, dessa desgraça que tem assolado o mundo. Mas sabemos que com o Senhor há conforto, há segurança, há esperança. Pedimos, Pai, por esta oportunidade, que o Senhor abençoe esta reunião. Agradecemos este período de tempo em que estamos aqui nos edificando e louvando e agradecendo o seu nome. Pedimos que o Senhor nos dê uma semana abençoada, um fim de ano abençoado, e que possamos, no próximo ano, produzir muitos frutos para o Senhor. Oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. 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 Microfones liberados. Quando quiserem abrir seus microfones, fiquem à vontade, por favor. Boa noite, Denis. Boa noite, Dri. Dri Galiza, bem-vinda. Oi, Jorge, boa noite, Jorge. Saiu do plantão, Jorge? Eu tinha visto o Valdizan, que entrou também. Não sei se caiu a conexão ou se ele ainda continua por aí. Não estou vendo a tela dele aqui. Estou de plantão, continua de plantão. Ô, Jorge! É a vida, né? Sempre de plantão, né, Jorge? Vida de médico. Jô, obrigado pela mensagem, Jô. Oi, Jô. Obrigado. Matheus! Saudades. Obrigada, Jô, pela mensagem. Deus te abençoe. Jô, obrigado pela aula e Feliz Natal com vocês aí. Obrigada. Feliz Natal! É isso aí, João. Obrigado pela mensagem. Nós vivemos realmente na contramão, né? Porque o mundo quer as pessoas famosas, né? Dá valor às pessoas famosas. E nós, Jesus, Vou sair. Tchau, tchau. Tchau. Então, Boa noite, Mateuzinho. Um abraço no seu pai e na sua mãe, Mateus. Sim. Tchau. Verdade, São Nelson, os valores trocados, né? Trocados os exatamente. valores. A gente precisa pensar justamente não é em riqueza, não é em fama, não é fortuna, não é nada disso. Isso aí. Né? É isso que Deus Muito bom. procurava. Muito boa Não sua é isso. mensagem nesse aspecto. É isso mesmo. Sandra falasse, viu? Não é o Obrigado, João, pela mensagem. Que Deus abençoe você, continue te abençoando. Amém. Apesar de não estar lá. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe o senhor Dona Severina também. Deus abençoe. Amém. Você também. Mauro. Mauro está pronto. E sabe para pedir a Senhor Deus. Boa noite. E o seu Manuel e a Dona Severina colocaram máscara, estão mandando as visitas embora lá. É para nós protegerem. estamos com visita hoje, você sabe, tem comigo. Mas eu não vou embora tão cedo. Boa noite. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Não, tudo bem, graças a Deus. Vamos ver vocês. Só vai embora depois que a saia estiver pronta, não vai embora antes. O Otávio deu o coxinho, Ainda só sai, eu não ouvi. Estou entendendo isso. Não, eu estou lendo. Aqui é o contrário, falta máscara. Boa noite, estou saindo. Boa noite. Boa noite. Boa, Nina. Boa noite a todos. Boa noite.
noite. Oi. Tô saindo. Boa noite a todos. Tchau. Alguém foi embora de Boa moto noite a aí. todos. Deus abençoe. Obrigado pela mensagem, Jô. Muito edificante. Obrigado. Deus abençoe, irmão Jô. Amém. Deus abençoe. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigado, Odi. Boa noite, Cris. Boa noite, Armando. Fiquem com Deus. Cris, eu vou aceitar o convite do Maurício. Eu vou aparecer aí para o café, tá? Tá bom, pode vir. Tchau, Cris. Tchau, Armando. Um beijo. Boa noite. Boa noite, Jô. Tchau. Boa noite. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite, Emanuel. Amanhã não tem, né? Amanhã é feriado, né? Então Não. pode dormir até acordar. Amanhã. Pode dormir até acordar, seu Emanuel. Pode dormir tranquilo. Até acordar. Fica com Deus. Boa Maria noite. também. Não vou trabalhar. Maria também para dormir até acordar, ninguém trabalha. Ô, Juraci, aproveita, Juraci. Não, dormir até acordar. Então, aproveita, não perde a chance. Boa noite, seu José Botelho. Uma boa noite. Só assim para ele dormir, tá, Otávio? Porque senão ele fica só 24 horas na televisão. Né? Tira da tomada. Tira da tomada, Deda. Tira da tomada. Um abração para todos. Até domingo, que Deus quiser. Até domingo. Boa noite. Tchau, Otávio. Boa noite. Lígia, Rodson, boa noite. Tchau, com Deus. Bom trabalho para vocês aí até o dia 17. Tá, obrigada. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, senhor. Bom fim de semana. Boa noite. Com Deus. Tchau, Walter. Boa noite, boa noite, seu Walter. Boa noite. Volto lá para... Tá certo, ouvindo. Tudo bem, Valdivino? Tudo bem. Prazer. Prazer em ver o senhor. Prazer é nosso. Fica com Deus. Amém. Vocês também. Já foi. E aí, Denise, cadê o Dominique? Tá latindo aí, não? Não, tá tranquilo. Eu tentei entrar a tempo, não consegui. Não, tudo bem, Denise. Irmãos, que eu vou fazer uma coisa aqui ainda hoje. Tá bom, seu Nelson. Boa noite. Boa noite, até na segunda, na realidade, né? No domingo tem a passagem do ano. É mesmo. Tem a passagem do ano. Eu vou abrir a conexão umas 9 da noite e vou deixar aberta até depois da mensagem, depois da oração. Mas segunda-feira vai ter, né? Sim, segunda-feira estamos de volta. Estamos de volta. Então, que a passagem do ano vai ser ainda E horas que é segunda-feira? Nós temos, seu José, nós temos devocionais matinais todos os dias, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Depois, à noite, às quartas e sextas-feiras, às 8h30. É isso aí. Depois, no domingo, às 9, a Escola Bíblica Dominical também ao vivo, transmitida direto do prédio lá da Metrô. E o culto online também às 10, direto do prédio da Metrô. Isso aí. O senhor é nosso Uma boa convidado. noite para vocês aí todos. Qual foi a que voltou aí em BH? É a do centro? Eu não sei se é exatamente a do centro. Me parece que é sim a do centro. Não tenho certeza, seu José. Mas eu posso descobrir isso para o senhor. Eu falo lá com o Edson Fowler, eu falo com o Ivan e vejo qual é a que está funcionando, se o senhor quiser. Não, tudo bem. Eles mandaram para mim como que vai ser e tal, mas eu sou de Campinas aqui, da Guanabara. Sei. Tá bom? Mas se o senhor precisar... Obrigado, eu assisto bastante com vocês aí. Então está bem, seu José. Esteja sempre conosco. Deus o abençoe. Eu gosto, eu assisto, esse ano foi o ano que eu mais estudei em minha vida. Pois é, seu José, a pandemia ajudou muito nisso. A pandemia ajudou muito nisso, né, seu José? Por causa disso. Então. Esse ano realmente mudou. E, seu José, você vê... Perderam muitas vidas. Sim. Perderam muitas vidas, mas o Paulo falou que ele estava alegre porque estava preso, mas o evangelho estava sendo pregado, né? Exatamente isso.
É a passagem perfeita para esse momento. Muito bom. Ok. É lá em Filipenses que ele fala, né? 2, versículo 18, né? Eu não tenho aqui a passagem imediata. A passagem muito... capítulo 2, versículo 18. O texto lá. Você tem aí, Denis? Como eu estou com a mão aqui no teclado. Deixa eu ver rapidinho. Acho que mas é isso mesmo. Acho que é Filipenses 2, 18. Na verdade é 1, 18. É 1, 18? Isso. É 1, 18? É 1, 18 ou 2, 18? É 1, 18, parece. É 1 de 15 a 18 que ele fala, né? Tá aqui, ó. No capítulo 1, o 18 exatamente, mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em muita libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Mas é isso mesmo, texto, eu gosto muito desse. Eu gosto muito desse texto, né? A igreja não vai deixar de reunir. Nós não estamos reunidos fisicamente, mas o coração nosso está, né? Pelo contrário, Sr. José, fisicamente não estamos nos vendo, mas hoje a gente tinha representantes aqui de Campinas, como o senhor, tínhamos de Arthur Nogueira, Roselane, tínhamos do Rio de Janeiro, tínhamos, enfim, tem gente de quase não todos os estados, mas uma grande parte dos estados. Antes a gente não tinha essa possibilidade, né? E a pandemia nos deu essa possibilidade. A pandemia nos deu essa possibilidade. Deu. Eu acho que depois que voltar à igreja, essa possibilidade vai continuar, porque é muito bom, viu? Tem pessoas que não gostam de ficar assistindo. Eu assisto, mesmo que eu estar presente, né? Porque é a palavra de Deus que está sendo pregada, né? Nós temos que ter temor e tremor reverência, né? É exatamente isso, é isso mesmo. Ouvindo a palavra de Deus ao longo, né? Sempre. Eu agora peço desculpa, perdão, porque eu entrei agora na oração, que eu não estava em casa, né? Cheguei agora. Sim. Aí passamos um dia com os familiares, não de Cristo, mas nós temos que ficar no meio dos não cristãos também, né? Para poder... Nós somos os espelhos no meio deles, né? Exatamente isso, Sr. José. É através da sua presença que eles vão ver nosso comportamento. Exatamente, é isso mesmo. Seu Pedro, boa noite, seu Pedro. Que o Paulo Pedro e Cecília. Quando ele falou que... Boa noite, meu irmão. A paz e a graça. Amém. Paz e graça também, irmão. Ô, Pedro. E aí, José? O Pedro eu conheço, viu? Eu estou conhecendo o Pedro. Qualquer dia eu vou comer uma carne de sol lá com ele. Tranquilo. Tranquilo. José participa das reuniões que eu faço com os irmãos de Moçambique. Lá com o... Gente, esqueci o nome dele. O Gaspar, irmão Gaspar. Isso. Toda quinta, às 11h30 da manhã, a gente tem uma interlace com os irmãos lá de Moçambique. Então, Pedro, me diz uma coisa, como está o Gaspar? Ele estava com algum problema, estava com algumas dores, ele melhorou, ele está bem? Melhorou. Ele teve como que eu posso dizer, uma sensação meio complicada, mas tudo bem, já tudo tranquilo. Ontem a gente conversamos, estava tudo bem, tudo tranquilo, tudo na paz. Eu falei com ele, deixa eu ver aqui, só um instante, por favor. Estou vendo aqui nas mensagens, quando foi que eu falei com ele. Eu falo com tanta gente que as mensagens acabam se perdendo aqui. Deixa eu ver aqui, que dia que foi. Nossa, foi anteontem, ou foi ontem.
Deixa eu procurar pelo nome dele, que é mais fácil, Pedro. Deixa eu ver aqui. Gaspar Walacha, ponto. Deixa eu ver aqui. Foi ontem, falei com ele ontem. Ele me disse que estava com problema, talvez, algum inchaço, alguma coisa no lábio e que estava doendo. Ele dizia que estava doendo muito. Seu microfone está fechado, Pedro. Estava um pouco inchado o lábio dele, mas já estava tudo tranquilo. Estava um pouco inchado ainda. Então, já vou mandar uma mensagem para ele dizendo que falei com você e que estava tudo bem. Eu vou mandar uma mensagem para ele já falo com ele. Vocês são demais. Graças a Deus, Pedro. Aí, no dia 7, tem um irmão aí de São Paulo que vai pregar com a gente, que é o irmão Alan Dutas. O Alan Dutton, sim, ele vai pregar nesse dia. Você no dia 7. Você não tem como nos enviar o link, por favor, Pedro? Tem sim, tenho. É só você anotar meu número aí me mandou uma coisa aí que eu passo para você. Então, peraí, só um instante, por favor. Eu posso até botar você direto no grupo, aí boto você no grupo da gente, pronto, aí já fica direto no grupo. Então, Pedro, olha aí, rapaz, quem tá aí, rapaz? Esse homem aí é um problema atrás de você, irmão. Peraí, que eu vou... Pronto, aí você pode... Meu cunhado... E aí, irmão Alex, rapaz, meu amado? Beleza? Beleza, graças a Deus, vendo você ainda ficou melhor. Valeu. Olha. Abaixo. O Alex está com ele? Vou colocar de volta o microfone aqui. Hã? O Alex está com ele hoje, ao vivo? Tá com ele lá agora. É honra, meu irmão. Pedro, você tem o número... Você tem como anotar um número, por favor, que é o número do WhatsApp da Metrosul? Por favor. Deixa eu só abrir aqui o... Eu já adoro. Não se preocupe, fique à vontade. Diga aí. 11. Certo. 97339. 97339. 7681. 7681. Isso. Aí, no caso, falta mais um 9 aqui. Pronto. Ok, Metrosul. Isso, esse é o WhatsApp da Metrosul, eu tenho ele aqui na minha mão. E aí você pode nos incluir aí no grupo, pode enviar o link, e aí eu dou um jeito aqui de transmitir ao vivo conosco, fazer alguma coisa aqui para a gente mostrar mais o trabalho de vocês lá com o pessoal de Moçambique. Pronto. No dia 31, quem está pregando é o Gaspar. Sei. No dia 31 agora quem prega é o Gaspar. No dia 31? Isso. Que horas? 11h30. 11h30 da manhã, Brasil. Isso. Ah, ok. Porque sempre que eu falo com ele... É 11h25, Sempre que eu falo com ele, a gente tem que considerar as 5 horas de diferença, porque senão ele está de madrugada. Isso. No caso lá é 4h30 da tarde. Exatamente. É isso que eu sempre tenho que pensar nesse fuso horário. Aí quando eu falo aqui no convite que eu mando os dois horários. Tá ok. Para não confundir, eu boto o horário do Brasil e o horário de Moçambique. Então faça isso, Pedro, porque aí eu posso fazer o seguinte, eu posso retransmitir ao vivo no nosso Facebook. Pode ser, eu posso fazer Pronto. Isso. Tranquilo, irmão. Fica tranquilo. Meu nome do amado irmão? Otávio. Todos me conhecem por Otávio. É Luiz Otávio, mas todos conhecem por Otávio. Tá. E agora eu sei. Eu confundo você, então, com o Luiz Otávio, que é de Brasília. Ah, sim. Tem o Otávio de Brasília também. O irmão Luiz Otávio de Brasília, é isso. Eu moro em São Paulo, seu José. Luiz Otávio, você mora em São Paulo? Moro em São Paulo, sim. E você trabalha com táxi? Com Uber, trabalho com Uber. Uber, isso. Se precisar, estou à disposição. Legal. É bom saber, porque quando eu for para São Paulo, eu posso usar você. Perfeito. O senhor tem como anotar aí o meu telefone? Eu já de passo já. Ou o meu telefone, ou da Metrosul, o senhor me alcança. E a Metrosul é São Paulo ou BH? Eu São Paulo.
O meu número particular... Meu número particular é 11. 3 vezes o número 9. É 011, né? Isso, 011. 3 vezes 9. Não, é 3 vezes o 9. 81 6860. Só confirmando Final então. 60. Valeu, Luiz. Só confirmando então. É 11 Quer que eu fale? 011. Não, eu repito, o senhor confere aí. 011 999 81 6860. Ótimo, tá ok. É o meu número, meu WhatsApp, Obrigado, você hein? me encontra aí. Vai ser um prazer recebê-lo, seu José. Obrigado, hein, Luiz. Você faz toda a Grande São Paulo? Faço. Onde o senhor me disser que precisa ir, eu vou buscá-lo e o levo. Tá bom, obrigado, então. Valeu, Luiz. Deus abençoe. Faço pequenas viagens também. Eu tenho ido muito a Campinas. Eu vou ali ao CPQD, ali Barão Geraldo. Tem algumas coisas que eu tenho que fazer por lá também. Eu estou sempre nessa região. Você veio no CPQD na Telebrás? Não, é uma outra empresa que faz homologação de equipamentos de telecomunicações. Eu trabalhava na Promon ali, sabe onde é o prédio da Promon, por trás da Telebrás? Não sei, porque eu não conheço muito. Eu vou ao endereço, bato e saio. Eu não circulo muito. Não vou saber lhe dizer, mas se for dentro do complexo ali, do complexo de telecomunicações ali, esqueci o nome da rua, José Benetton alguma coisa, não é isso o nome da avenida? Eu não lembro mais, faz tempo que eu parei de fazer, né? Mas é por Mas ali. eu servia lá, eu tinha umas 400 pessoas agendadas na Promon, que já era PHT. Aí passou a ser Promon, que tem lá na Juscelino Kubitschek também, lá na Promon de São Paulo. Sei, não conheço. Depois nós vamos conhecendo mais, tá, Luiz? Com certeza, seu José, com certeza. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Amém. Se quiser conversar com o João, com o Pedro, fica à vontade, tá? Vou finalizar aqui, porque depois que termina o devocional, eu tenho que desmontar as coisas, tenho que liberar a mesa para o jantar aqui. Então tá bom, valeu. Seu José, foi um prazer. Irmão, foi um prazer conversar contigo. José, um forte abraço, meu irmão, tudo de bom para vocês. Pedro, falando com o Gaspar, valeu. Com certeza você vai falar com o Gaspar antes de mim. Diz que mandei um grande abraço com ele, sem fuso horário dessa vez. Um grande abraço, que eu estou orando sempre por ele, se Deus quiser. Valeu, meu querido. Forte abraço. Tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Cuida bem do Dominique e do seu gordinho aí. A gente se fala, Denis. Feliz Natal para você. Você vai poder participar com a gente da passagem de ano ou não? Eu vou participar, sim. Então tá bom. Esteja conosco, Denis. Fica com Deus, então. Um abraço, seu José. Um abraço, Denis. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, tudo bom. Estou encerrando aqui. Boa noite.